Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Aqui estamos para mais um Sistema Solar e Podcast. Hoje, nas minhas pesquisas que eu sempre faço, tava ali vendo, né, as coisas, e aí eu falei, deixa eu ver se ela já foi em um podcast. Aí procurei o seu nome e do lado podcast, não vi nenhum. Nada. Irina Cordeiro, a chefe, é cozinheira, eu sempre me confundo, mas eu sempre deixo com vocês, pra vocês explicarem. A cozinheira. Cozinheira, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada. Tá tirando meu cabaço podcast Primeiro hoje, podcast, então. É o primeiro mesmo. O primeiro mesmo. Nunca tive experiência, apesar de hoje estar ouvindo cada vez mais e ficar ambientada com o espaço. Mas você sabe que isso é um azar. O azar é dos podcasts, né? Porque você tem ideias firmes, ideias fortes, ideias legais. Então, e você é uma das primeiras pessoas que eu convidei para o podcast. Não sei se você lembra. Logo acho que você tá começando, né? Total, assim. Porque eu gosto de te ouvir falar, assim. Acho que você tem ideias, visões e posições muito, muito legais. Quem sabe no aventuro, né? Aham. Já. Quem sabe? Vamos ver aqui como é que vai ser a experiência. Se você gostar, depois te dou todas as dicas. Arrasou! Então. Estamos bem, então, né? Mentor podcastiano. Arrasou. E aí, você é potiguar, né? Norte Rio-Grandense, potiguar, comedora de camarão. Mas nascida em qual cidade ali, exatamente? Natal mesmo. Eu Natal nasci mesmo. na capital, apesar de a minha família inteira vir do interior, né? E ter um laço e uma cultura mais forte de sertão. De sertão. Peraí, deixa eu só ajustar um áudio aqui, peraí. Pronto, agora sim, muito bem. E como é que andam os seus rolês na cozinha? Como é que andam suas experimentações? Em que momento estamos? Assim, tem um alimento que te simbolize esse momento, por exemplo? Eu sempre falo que eu tenho em mim todos os sonhos do mundo, né? Então, sempre quero muita coisa, eu tô fazendo coisa demais. E eu iniciei um processo nesse ano de ressignificar. Acho que tudo na minha vida. Trintei, né? Trintou. Os 30 atrás desse negócio, né? Eu disse, não, vou entrar no dilema dos 30. Me fudi. Vi todos, estou vivendo. E eu entrei numa parada de ressignificar toda uma vida, toda uma história, uma carreira. E ficou bem icônica a palavra, assim, de vai além de comida. Então, acho que se tivesse alguma coisa que me simboliza nesse momento, talvez não seria o alimento. Talvez seria a minha persona, assim, eu. Está para além do alimento, Sim. né? Acho legal. Eu falo muito isso sobre o futebol também, que está para além das quatro linhas. E é uma forma de humanizar os espaços, né? A gente torna tantas coisas protagonistas e a gente tá aí numa sociedade que tá esquecendo das pessoas. Uhum. E o primeiro exercício é lembrar da gente, né? E a cozinha aproxima nesse caso, né? Totalmente. Ela é um ponto de encontro, ela é uma rede social, não é? Sim, é um acalento, né? Um conforto. Isso desde a maternidade, sua mãe, né? A amamentação, a todos os processos que a gente vai construindo numa vida, né? A gente não vive sem se alimentar. Então, todo ser humano tem experiências bem fortes ligadas ao alimento. E aí o alimento, nesse caso a cozinha, né? Ela é um grito da sua própria personalidade, assim, né? Então a gente conversando aqui um pouco por cima também, porque a gente vai entrar aqui mais a fundo agora, mas tentando achar um tema, né, para que a gente conversasse aqui. E eu sempre quero achar um tema, Irina, sabe, pra gente não ficar no papo muito e de onde você veio e não sei o quê. A superficialidade das coisas. Porque senão também todo o programa aqui vai ficar muito igual, sabe? Sim, todo mundo concordo. que vier, eu vou ficar perguntando da pessoa e tal, por mais que cada pessoa seja super diferente. Mas a gente meio falou de um tema, e quando você falou, me deu um estalo para eu olhar para isso, porque eu nunca tinha olhado. Olha que coisa boa. E aí me diz se eu tô certo na minha linha de raciocínio em cima do que você me disse, tá? Tá. Você falou um pouco da cozinha como revolução, Sim. como lugar de revolução, e essa coisa da mulher na cozinha. Sim. E aí veja se eu tô certo ou não. Então, a partir do movimento feminista e do movimento também contra o machismo, levantou-se entre vários temas e frases que se falavam. Uma das frases é: o lugar de mulher é na cozinha. Sim. E aí eu passei a pensar, então o que você quer dizer com isso isso acabou talvez afastando algumas mulheres da cozinha Totalmente. por achar que ali é um lugar antifeminismo e Nada a ver. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu acho que porque tinha uma obrigatoriedade de... O único espaço que uma mulher poderia ocupar era a sua casa, né? Era o ambiente doméstico e a cozinha. Então, era um
pré-requisito matrimonial você saber cozinhar. Era uma coisa que sua mãe passava e tudo mais. E quando teve toda essa revolução feminista, e feminista que sou também, né? A gente teve aqueles parâmetros de assim, mulher não voltará para a cozinha, porque era o único espaço que a gente ocupava. Mas aí entra na questão, eu vou ocupar esse espaço de forma profissional. Eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu vou me profissionalizar através disso. E aí vem tendo todo um movimento, né? Porque não tinha universidades de gastronomia, isso é coisas muito recentes, né? Assim, em especial no Brasil. E a mulher está encontrando seu poder na cozinha de outra forma agora, também é ressignificar esse espaço. E a gente está desenvolvendo novas ferramentas libertárias dentro desse espaço também. Não, e aí você fala essa coisa do matrimonial, porque tinha a coisa de que você vai aprender, a mãe falava, você vai aprender a cozinhar pro seu marido, né? A minha mãe me ensinou isso. Cozinhando pro seu marido. Não, você tá cozinhando pra todo mundo, poxa. Totalmente. Pra todo mundo. Em pra suas especial amigas, pra você. Perfeito. Né? Número 1, para você. Perfeito. E não só do ato de comer. Não. Quando você tá cozinhando pra você, não é só a comida pronta. É todo o rolê, né? Todo. E você degusta muito esse rolê, né, Irina? Você bota música, é isso você, aí. né? Tem que ser ritualístico, tem que ser um espaço divertido, né? Se a gente for fazer isso de uma forma muito mecânica, distancia cada vez mais, né? Tem que ser o hobby. Perfeito. E aí, qual que seria a sua batalha nesse sentido, assim? Essa batalha começou há muitos anos, porque assim, eu tenho uma avó que criou todos os filhos cozinhando, a minha mãe virou dona de casa e cozinhava para toda a família, então tem uma cultura de cozinhar, de mulheres que cozinham, de matriarcado muito forte. E aí eu sempre me distanciei desse espaço, tentei fazer direito, porque meu pai, né, também era advogado, porque eu não via isso como profissão, apesar de me sentir super identificada com esse ambiente das mulheres da minha família. A cozinha você não via como profissão, tá? Não, porque não estava dava pra colocado enxergar. nesse lugar de profissão. Exatamente. Estava colocado num outro lugar. Tá. E aí eu fui fazer um intercâmbio e fui morar na Itália. E lá... Que beleza. E lá tem uma configuração totalmente diferente do que é na cozinha. Principalmente, todos os homens cozinham. Então, esse foi o primeiro choque que eu tive, assim. Tipo, os homens cozinham no dia a dia. Não é cozinhar o risoto do final de semana, não, viu, meninos? É a cozinha diária. Doméstica. E o homem na cozinha não participa só lavando o prato depois, né? Ele tem que participar ali do rolê mesmo. Ele cozinha mesmo. Por mais que a figura da mama, que é a mulher que fica na cozinha cozinhando pro seu marido, também venha um pouco da Itália, mas acho que eles têm a cabeça mais aberta. Mas é um estereótipo, eu acho isso. Cabe em todos. Pelo que eu analisei e via mais nas casas, assim, o que acontecia? Os homens cozinhavam e as mulheres ficavam cuidando das proles, dos filhos, assim, no domingo, na descontração da família. Então, as mulheres ficavam com as crianças e os homens ficavam cozinhando. E não tinha, assim, era um ambiente muito político, porque eu lembro, eles iam fazendo e ia levando para elas até o jardim onde estava todo mundo. Colocava a taça do vinho e ia repondo durante todo o processo da refeição, né? Porque é muito feio, porque a gente acabou dividindo os cômodos da casa como lugares dentro Totalmente. do casamento, assim. A única coisa que une... E eu não vou pra onde você tá, né? Exatamente. Tipo assim, não, você tá lá na cozinha, eu não tô. Tô lá no jardim com os meus amigos, não sei o quê. Né? Até na hora de receber, né? Da hospitalidade, de receber as pessoas, é bem assim. Por isso que eu amo cozinhas abertas. Pelo amor de Deus, arquitetos, parem de fazer cozinhas fechadas. Vamos integrar os ambientes. É muito importante isso para tornar a família brasileira viva, sabe? É muito. E aí, falando de Brasil, a riqueza que a gente tem de temperos, cores, sabores, e aí vem ingredientes. Biodiversidade, né? A gente tá falando de cultuar agroflorestas, respeitar o que é nosso e valorizar o que é nosso. Então, isso são pilares bem fortes no meu trabalho, né? O feminino, o respeito, né, com a natureza, com responsabilidades sociais. E a revolução partiu dentro de um desejo, uma inquietude, né? Bem anarquista, bem punk, né? Da adolescência, que tinha todas essas viagens. Como eu trazer isso para o ambiente da minha cozinha? Porque eu precisava provocar um pouco dessa revolução e eu vi que era super possível. Virou um espaço de acolhimento. Exatamente. E é você também, né? Ia ser muito chocante te ver assim, com essa figura e esse jeito de falar, e você ter uma cozinha ali toda, de repente, tradicional, ou dentro de alguns padrões. Seria muito estranho, não combina comigo. Não, exatamente. Agora, você ficou falando aqui, me veio uma pergunta na cabeça.
Qual é o alimento mais feminino pra você? Eita, bexiga. Ou coisa difícil. Eu acho que cada mulher tem um processo individual, sabe? Eu acho que não dá pra ter um alimento como feminino. Pois é. Mas eu acho que o alimento mais feminino que existe é a sua própria revolução mesmo, assim. Eu falo muito sobre menstruação. Você compreender seu processo de sangue, é a nutrição. Começa dali, né? Antes mesmo de você ser mãe, você tem um contato com... né, o sangue, a nutrição feminina. E eu acho que vem muito disso. E eu tô numa fase muito vermelha de vida. Olha, e é isso... Bom, você tá vestida de vermelha hoje, né? De vermelho. Especialmente. E você, de repente, você acaba na cozinha refletindo isso do vermelho? Daí quando você olha um prato lá que você fez, tem um monte de vermelho ali. Ultimamente tem. Muitas coisas. Eu falo que as cores são muito importantes e a gente sente vontade de comer coisas de cores diferentes, porque o nosso organismo naturalmente pede, né? Então eu tô numa fase muito vermelha e verde. Você estuda isso? Assim, tal cor vai despertar tal coisa na pessoa? Eu estudo 360 que parte de um alimento. Eu gosto de estudar a parte nutricional. A questão das cores, a questão da aromaterapia, os óleos essenciais, propriedades de cura. Então, acho que tudo isso é importante e eu creio que a sociedade tem que aprender um pouco mais isso. Então, nas minhas aulas, eu não ensino mais receitas. Perfeito. Eu ensino como essa pessoa revolucionar seu espaço, sua alimentação, porque a gente é nossa própria cura, né? Então, eu falo muito que o ato de amor próprio parte disso. Eu compreender o que eu como, eu compreender o que vai me curar e também o que está me deixando doente, porque isso é fácil de perceber. Fácil, e uma vez que você muda a alimentação, você pode mudar você pode curar depressão se você mudar a sua alimentação, né? E não acho que McDonald's batata frita vai fazer isso, tá? Isso é uma ilusão. Então a gente tá falando aqui, não, o alimento, você tem que achar o alimento melhor pra você. O alimento que mais não sei o que, o alimento... Tá, mas espera lá. Isso não quer dizer que no café da manhã é um negócio com um monte de queijo. Ou seja, dentro disso, dentro dessa filosofia, está outra filosofia que é a alimentação mais natural possível. Eu gosto dessa palavra, é natural. Esqueçam saudáveis, esqueçam fitness, não sei o quê, essas ondas todas. É natural, né? É a gente conseguir compreender que o que tá na estação é o que vai estar mais fresco e naturalmente vai ser o que seu organismo precisa naquele momento, né? Biodiversidade, a gente tem um país que tem a maior biodiversidade do mundo e a gente não consome nem 20% do que está nisso, né? A gente fica refém dos 5 alimentos que a indústria explora. Então, a gente conseguir perceber. Eu tenho até uma missãozinha muito legal que eu uso nas minhas redes, que é um alimento por mês. Você vai escolher um alimento que você não consome ou não gosta e vai tentar introduzir na sua alimentação durante esse mês. E no decorrer de um ano já vão ser 12 alimentos diferentes, né? Ingeridos. Legal, e durante uma vida você vai enriquecendo, né? Sensacional. Ou seja, se a natureza nos deu na primavera tal alimento... As flores, ou as frutas, a coisa das frutas, flores, né? Ou várias frutas que são de tal estação. Exatamente. E às vezes a gente vai lá no mercado e a gente fica meio puto que o mercado não tinha aquela fruta. Que o tomate tá custando R$10. É porque você não tem que comer tomate, amor. Compra o que tá mais barato, é o consciente. E a natureza meio sabe o que ela tá te dando em tal época do ano, porque ela sabe que você precisaria ali, né? Tal. Realmente é que a gente tá mal acostumado com o mercado. Totalmente. Vão pras feiras. Eu sempre digo isso. Vão pras feiras. A minha nutricionista, a Marina Gorga, ela diz que ela tem uma coisa muito interessante. Assim, ela fala, olha, se você estiver comendo sem abrir pacotes, você está comendo bem. Isso é verdade. Eu não preciso nem ali ver o que você está comendo, mas você está comendo sem abrir pacotes, ou seja, fruta, verdura, que basicamente é a alimentação da feira. E é a alimentação que vem da feira. Minha alimentação. Perfeito. Eu tenho meus altos e baixos, mas uma vez que você entra nessa alimentação natural mesmo, o mercado ele perde 95% da sua função, né? Ele não existe na minha vida. Porque você vai no mercado não tem nada. Mercado eu adoro. Macarrão, sou fã número 1. E sempre assim, vou botar um brócolis, uma coisa. Eu não consigo comer um espaguete só com molho branco. Tá. Aquilo já me dá um negócio assim, eu só tô comendo carboidratos e isso não tá me nutrindo. Não é proibido comer o carboidrato, eu como o macarrão, mas como eu enriquecer nutricionalmente essa minha refeição, né? Legal.
Legal. E aí pode ser um molho de ovos, que é bem parecido, mas ovos é muito mais nutritivo, né? Um molho de ovos? Ah, e uma carbonara é mais saudável do que um Como seria espaguete um ao molho de molho. ovos? Como que eu É faço a base da molho? carbonara. Você quebra o ovinho lá, cruzinho, tempera com água quente pra não coagular, bota queijo, sal, pimenta, e é muito mais gostoso do que um molho branco que base é só farinha, leite, tudo assim que vai te fuder, meu amor, entendeu? Não vale o gostinho. E qual é a relação da música com a cozinha pra você? Elas caminham muito perto, muito Tem juntas, tudo né? a ver. Eu acho que eu sou uma profissional da música frustrada, porque na adolescência todos os amigos eram músicos, todo mundo tocava, tinha banda, e eu ficava só como grupo, né? Porque eu não conseguia desenvolver outras habilidades. Tentei tocar violão, tentei tudo, mas Tentou, não desceu. tentou. Tentei, tive banda de pós-punk, que eu ouvi do Pixies. Você ainda tem aqueles chocolates maravilhosos de tantos por cento de cacau, aquele Tenho. ouro. Sim. Eu cultivo os ouros brasileiros, que pra mim não é capital, é ingrediente. E aí eu busco. Tipo, agora, próxima semana mesmo eu vou. Talvez será agora, eu não sei quando vai pro Vai ar, agora, né? segunda que vem, então daqui uma Então, semaninha. uma semana depois eu vou pra Manaus, eu já levo uma mala preparada. Pra trazer... Porque é desbravar mesmo o Brasil. Você compreender que um cacau cultivado na Amazônia e na Bahia tem sabores distintos e você conseguir no paladar reconhecer isso. É muito fácil reconhecer, você fez até o Super. teste. É que a gente fica na base dos industrializados e tal. Perfeito, porque assim, tudo bem, aqui a gente tá tendo um papo de pessoas que conhecem aí os dois lados, que sabem os valores. Agora, você falar isso pra pessoa que não tem essa, né, que não provou, ainda não se abriu a cabeça pra isso. Ela acha que o chocolate é aquele chocolate lá. E no fim das contas, o que é menos chocolate é aquele chocolate Exatamente. Tem tudo menos chocolate, tudo menos cacau. Pois é. É desesperador, né? Quando você começa a ver valores nutricionais, açúcares, sódios e blá, blá, blá. É desesperador. Eu tento não me virar aterrorizar a noia. com isso, porque nos dias que eu quero comer, eu me alimento sim, mas eu sei que são períodos de exceção. E eu nem acho que isso é o que vai revolucionar o ser humano. Exemplo, a gente consome, o brasileiro consome muito cuscuz marroquino. Acho uma coisa cool, hipster e tal, né? E a gente tem uma farinha Meio de leve, mandioca. não é leve, né? Não, a gente tem uma farinha de mandioca nativamente brasileira, Olha que é aí. da Iuarine, que é uma farinha que custa 1/3 do valor e tem... E fica igual, você hidrata igual, faz da mesma forma. Então, é muito mais falta de conhecimento da população, né? Porque o marketing é muito voraz na indústria de alimento, né? É tanto que o bom de ser cozinheiro influenciador é o quanto as empresas grandes de alimentação te pagam, porque pagam mais do que qualquer outra área. Tipo, é muito voraz esse mercado e você sente E aí, nessa qual é a hora... responsabilidade É dentro não, disso? é muitos nãos. Podia estar rica, meu bem. É Estaria, mesmo? mas é muito não. Você fala muito não? Eu só faço o que eu consumo. E isso aí vai além, né? Não vale a pena, não vou dormir depois com o meu... Eu vou lá, conheço a tribo, conheço os índios que produzem aquilo e, ao mesmo tempo, se eu vou lá e consumo algo, eu faço uma propaganda muito devastadora de uma grande marca, eu sei que inconscientemente ou conscientemente, é inconsciente para nós, né? Mas para as indústrias, essa marca vai estar lá, né? Total, matando total. aquela mata e extinguindo aquele povo que eu criei afeto e carinho, né? Então... E você acha, sendo bem cético no nosso papo aqui, você acha que a gente caminha para uma melhora ou para uma piora? Comprovadamente estamos melhorando, né? Tá. O Brasil, o ano passado, já teve índices de em torno de 13% a 15% de diminuição de produtos industrializados e de proteína animal. Então, a gente caminha para um bom lugar. Porque a gente fala aí nesse papo também sobre monopólios, né? Totalmente. Não só o monopólio da marca do Não. alimento, mas o monopólio que vende as marcas desses alimentos. E né? além do que a gente não enxerga, né? Agropecuária, né? É ela que Perfeito. sustenta as marcas e ditam o que é para a marca produzir. Basicamente, a gente come tudo que deriva de soja, milho, leite, vaca e cana. E é o que a gente come em todos os saquinhos que a gente abre, industrializados, coloridos. Tem isso. E aí o que os olhos não veem, o coração não sente. Porque aí você não sabe qual foi o processo, não sabe pelo que passou. Ou algumas visitas que eu já fiz em fábricas de alimentos e que foram Então. traumáticas. De congelados, por exemplo, e que foram traumáticas. De nuggets, Imagina. mais especificamente falando. Você foi corajoso.
Meu Deus, o cheiro nunca mais saiu da Me minha... conta como foi essa experiência. Basicamente assim, ó, depois que passa pela fritura, Tudo melhora, né? tudo melhora, acabam os cheiros, acabam não sei o quê, aí bota na caixinha e manda pro supermercado que tá tudo certo. Quando você tirar e for lá colocar no teu forno, tá tudo certo. Mas saiba que antes de passar pela fritura, meu amigo... O Brasil fica nesse piegas do hipercontrole de drogas e tráfico e Perfeito, esquece e vai que deixando- a maior droga é sal e açúcar. Que é o que as É o pessoas que mata a consomem população. todo dia. Porque consomem 3 vezes por dia. Não são os consumidores de crack que estão morrendo Também, de né? toneladas. Sim, mas não é a grande parte da população. Claro. As pessoas morrem de hipertensão, colesterol e diabetes. É o que mais mata no Brasil. Não é não é a consequência, mas sim a causa, né? Assim, Sim. a pessoa morreu de tal coisa assim, mas isso aí veio derivado do quê? E às Sim. vezes são anos e anos de má alimentação. Mas assim, a gente é o que come. Não tem nada. Nossa matéria, nosso corpo é construído do que nós comemos. Então a gente vai ser totalmente um reflexo disso. Você cozinha todo dia? De manhã o seu café da manhã foi você que fez? O almoço foi você que fez? O jantar foi você que fez? Hoje eu sou namorido, né? Eu sou meio, não sei o que é, amancebada, vulgo Nordeste. Eu sou amancebada com o Hugo. Amancebada. E aí as discussões assim, porque eu quero cozinhar o tempo inteiro. E às vezes ele quer cozinhar, porque ele também é cozinheiro. Mas se me Gênio. deixar, eu estou fazendo todas as refeições. E é tipo, trabalhei 10 horas, 15 horas em pé, cozinhando. Eu chegar em casa, a minha diversão vai ser abrir meu vinho e eu fazer a comida que eu tô com vontade Agora, de se comer. você precisa pedir um delivery ou precisa comer na rua, onde vai, Irina? Peço, High Poke, propaganda de graça pro Ravi. Adoro poke, porque é tudo cru. O High Poke, tô até Peixe, anotando aqui, gente. Anota a dica. Anotando aqui, ó, High Poke, beleza. É o delivery que tô eu mais ligado peço. qual é, tá. Ou comida árabe, né? Porque eu acho muito saudável. Porque tem muito cru e tem os fermentados, os probióticos. Eu acho uma refeição super saudável. Inclusive, almocei hoje. E realmente é mesmo. Eu O árabe. adoro. O E tem a questão do ele é alho, muito- dos termogênicos, das especiarias. Você sai assim, vibrando. Vibrando, tem razão. Realmente é uma culinária muito rica mesmo. Eu falei ali da música porque eu queria dizer que você me apresentou a banda da Berlinda. Academia da Berlinda. Academia da Berlinda, maravilhoso. E a partir daí, nas minhas pesquisas, eu fui descobrindo toda essa cena. É muito forte. A cena potiguar de música independente é um negócio devastador. Incrível. Nada para. Incrível, né? De muitos anos já, Sim. mas realmente hoje em dia, como a gente tá aí em um mundo que se você deixar... Você não consome só alimentos industrializados, mas você também consome muita música industrializada. Totalmente. Né? Se você não abrir o olho, você tá ferrado na vida moderna. Se você não tiver ligado e esperto, você tá ferrado, você vai virar uma marionete. A partir das pesquisas da banda da Berlinda, eu conheci outros artistas muito legais ali da cena, que são Luiz Lins. Ai, maravilhoso. Tem uma voz linda. Pô, que isso, cara. E ele tem uma música que é a música mais triste do ano. É linda. Nossa, essa música é sensacional. E o outro é o Diomedes Chinaski, você conhece? Esse eu não conheço, não. Ele Tu é vai me apresentar. muito legal, depois eu vou te passar. Tem uma música chamada Ouro e tal, muito, muito, muito legal essa turma. Mais alguma indicação aí? O que você tem ouvido? O que tem tocado no seu... Não, eu tô Radinho. numa fase muito feminina, né? De coisa. Lued, eu tenho escutado muito porque o álbum é maravilhoso. Ontem eu conheci uma menina que se chama Larissa Branco. É isso? Larissa É uma Branco. mineira. Que ela fez um álbum para falar dos 30 anos dela. E o ensaio ela queria montando no cavalo. E foi a primeira vez que ela ia montar no cavalo. E daí o nome do disco era Montando no Cavalo. E ela sensacional. fala da superação, né? Do poder... É porque a gente, mulher, a gente esquece que a gente tem essa melancolia que é fundamental para a superação, assim. Não é poetizando a dor, não é nada disso. É ressignificando isso. É o que a gente acha que é um ambiente de dor, para mim, eu acho que hoje não é mais, sabe? Vira o quê? Passa a virar o quê esse lugar de Para dor? mim, virou fortaleza. Eu vejo de outra forma. É um estado onde eu vou estar ali em imersão, é minha meditação. Para mim conseguir agir depois, sabe? E a gente talvez não enxergue isso, porque também a sociedade impõe um monte de coisa sobre o feminino, Sim. né, e tal. Mas tem as coisas clássicas que eu adoro. Tem Glue Trip, que é uma banda paraibana que é maravilhosa. Blue Trip. É só instrumental. Eles cantam coisas repetidas, mas legal. o instrumental é maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Eu adoro Macúmbia, que também é paraibana. Macúmbia, que nome Macúmbia ótimo. é maravilhosa. Ela toca quase sua banda da Aquela adolescência, porque ele mistura ritmos latinos com... Cúmbia, que é muito Eu legal. adoro essa coisa que o Nordeste traz, né?
E a ligação com o mar, com o calor, né? Que a gente adora dub, a gente adora coisas mais para dançar, né, na vida. Tem as coisas da minha cidade, Luiz e os Alquimistas, ouçam essa menina, tá em São Paulo hoje. Luísa e os Alquimistas. Luísa com S. Luísa com S e os Alquimistas. Ela é incrível, ela produz álbuns que eu não consigo acreditar, assim, ela é muito, muito perfeita. E você sente saudades da sua assuntos polêmicos terra natal, assim, tocam as trombetas. Você sente falta? Porque, assim, eu também queria saber qual é a visão que você tem de como os paulistas, de como São Paulo enxerga o resto do Brasil. Eita danado. Pode falar. Vai dar o follow aqui até a bexiga. Mas vamos lá. Eu digo que eu saio muito da minha cidade, do Rio Grande do Norte, não foi para ser mais potiguar, eu saí para ser mais brasileira. Eu tive uma resistência a essa brasilidade, tipo, só querer coisas da minha terra, eu tenho a necessidade de estar lá muito sempre, assim, 1 ano. E daí eu fui me acostumando com São Paulo, né? Aquela coisa que todo mundo te fala, que aqui tem tudo, tem quase tudo. Não tudo, né? É mais inóspito, realmente. Hoje eu sinto menos necessidade de ir para Natal. E se eu disser assim, voltaria a morar lá? Não, eu acho que eu moraria na Bahia. Eu estou numa fase de Nordeste diferente. Legal. Mas também é por experiências. Como sempre viajei muito, eu acho que voltar ao destino de casa, assim, hoje em dia é um pouco... Na minha visão, é retroceder um pouco, sabe? Hoje eu quero um pouco além. E isso envolve ir além também, assim, de estado físico, né? Não, e emocional também, porque quando você volta pro seu lugar natal, ou quando você visita uma coisa que te pertenceu muito à infância, emocionalmente pode te tirar do rumo. Nem tenho muito isso, acredita? Lá ainda continua sendo uma fortaleza muito grande para mim, assim, minha família é um acolhimento e a questão das praias são as mais bonitas do Brasil, me desculpe os outros estados, mas é muito lindo, tem uma beleza natural que renova, né? Mas aí tem toda uma questão social, política que não dá para ser cego mais, né? E ainda mais falando de mercado de trabalho, é uma cidade ainda muito coronelista, né? Os empresariados são muito coronelistas e aí eu não consigo me sentir mais confortável naquele ambiente, porque hoje eu posso ser mais livre onde estou. Perfeito. E funciona como uma jaulinha, assim. E como você acha que a gente vê o potiguar, ou qual é o nosso entendimento sobre a real riqueza do Brasil? Que aí, porque eu entendo quando o cara diz assim, vai pra São Paulo que São Paulo tem tudo. E tipo, não tem ele tudo. Quer dizer tem tudo num lugar de assim, tem tudo de um conforto, que também tá errado eu dizer que isso é conforto, mas tem tudo de um serviço, digamos assim. Quando ele fala tem tudo, geralmente a sequência da palavra é: você pode pedir o que você quiser, a hora que você quiser, mano, que vou entregar na tua casa. Eu adoro isso, tem mentira. Delivery 24 horas, Quando isso é ter tudo. Quando eu vi, a coisa que eu mais me disseram, tem coisa 24 horas funcionando o tempo todo. A única coisa que fica aberta 24 horas é Mercadão. É que a violência em São Paulo nos últimos anos aumentou muito. Mas e realmente muitos mercados Nordeste. 24 horas fecharam. Mas o cara tá dizendo, ele não tá colocando no lado da natureza, porque se você fala da natureza, São Paulo não tem praticamente nada. Quando você fala da praia, da beleza da praia... eu acho que é isso que falta do paulistano. É a conexão certeza. com o natural, né? É só isso. Fato. A gente vira uma maquininha de querer fazer dinheiro e o dinheiro nunca dá, porque é tão caro viver que aí você se tora inteira. Que escolha de vida que a gente fez também, né? Puta que pariu. Eu vou ficar lá em São Paulo, lá no meio dos tubarões, tentando sobreviver ganhando que nem milhões louco, e 1 milhão não dá nem pra pagar seu aluguel, tá, porque gente? tá tudo relacionado ao tamanho. Você ganha mais, mas você gasta mais. Muito então mais. também, e lá em tal lugar você ganha menos, mas você gasta Tudo menos. é mais caro. São debates, claro que não tem o lugar ideal, não tem o... Mas não existe. É o lugar que você se sente confortável naquele momento. Eu acho e também enxergo uma ignorância tremenda da visão da galera de Sul e Sudeste para com os nordestinos. Isso que eu queria fala bem... a palavra é ignorância mesmo, é o não conhecimento, né? É o julgamento, né? Falo muito que o nordestino é extremamente politizado. É uma coisa que vocês aqui não estão numa...
É lei. Não falamos de religião e nem de política, não. O assunto do boteco que a gente sai depois da faculdade é para falar sobre política. Eu tive na escola, eu falo de escola pública, né? Filosofia, sociologia, cultura e economia do meu estado. A gente estuda a economia e como fortalecer o estado. Então, eu tive coisas disso dentro de uma instituição estadual ou municipal, pouco seja que importa. E isso torna a gente com um senso crítico muito maior e consegue compreender a sociedade de uma forma muito maior do que o nosso próprio umbigo. Resumidamente. Isso é cobrado entre a galera, ser cool ali. O hipster no Nordeste é o politizado, é o cara que é inteligente, que leu todos os filósofos. Eu li, tipo, é obrigatório. A gente estava numa mesa de bar falando de Bukowski, tipo, 13, 14 anos de idade. A gente lia Nietzsche. Tem um Nietzsche tatuado no dedo, minha gente. Aí vocês estão falando que a gente ignora. É tipo, Não, Chico Science, né? Chico Science já tinha também. Gênios, nossa. E ele para mim mostra muito. Bom, não é à toa que ele é tão venerado e tal, porque ele traduz muito esse ambiente, que é um ambiente o cara era um cara extremamente inteligente, politizado, porém usufruindo as maravilhas, a coisa do mangue, essas maravilhas que o dia a dia, é o que a ele natureza faz, realmente é o que eu tento trazer para minha gastronomia, é basicamente isso, como uma revolução política mesmo, mas provocando a mudança através da valorização das raízes, né, que é o que a gente não pode esquecer. E outra coisa que ele traz muito, que eu adoro, que é o lúdico, né, ele transformava tudo em metáforas, e eu acho que só quem escuta ou quem vive aquela realidade que vai se fazer compreendido, né? Quem escuta fora, acho que, tipo assim, misturando versos aleatórios, está fazendo aquilo. Mas quem vive aquela realidade vai compreender o quanto aquilo é revolucionário para as pessoas. São mensagens ali delicadamente colocadas. Rico ou pobre ama ele no Nordeste, assim. Todo mundo vai estar lá no show, na pipoca, gritando e pulando e cultuando ele até hoje, assim. Ele é um mestre. É, total mesmo. Ele merece ser lembrado muito mais, assim. Inclusive, acho que o Chico Science nunca teve um musical ainda, né? De Chico Science, né? Não. Devia ter um filme de Chico Science, Seria né? muito importante. Eu nunca ouvi falar, realmente. Eu Se tiver pensando... aí, deixem aqui nos manda. comentários. Porque eu tô pensando que ator poderia fazer o Chico Science. Imagina. Vamos... O Vladimir Brista talvez pudesse ser um bom Chico Science. Tem que ser minimamente louco, né? A gente não pode esquecer que a cena pernambucana de cinema e audiovisual maior do Brasil. Tem um monte de hiperatores lá, com certeza incorporaria ele numa forma brilhante. Irandir Santos, que pra mim é um dos maiores atores do cinema nacional. Mas tem toda uma cena ali de Recife, né? Em Recife também tem uma cena muito grande. Dos cineastas. O berço de audiovisual no Brasil lá é hoje, então, né? agora me fugiram o Kleber Mendonça. Eu não tenho muito domínio nos nomes. Kleber isso aí Mendonça. não dá. Isso, mas enfim, ali tem realmente uma cena, pesquisem. Mas a que horas ela volta. Depois o som lá, o som ao redor, que também é um outro filme também incrível. Mas tem inúmeros, assim, inúmeros, a galera verdade. ganhando Cannes, ganhando... Falam muito do cinema argentino, comparado com o cinema brasileiro e tal. Se tem um cinema no Brasil que se assemelha realmente ao cinema argentino, é o cinema... É o mais cru, parece mais com vida real. Eu adoro o cinema... O audiovisual pernambucano e nordestino no geral, porque assim, você vai filmar uma casa pobre, é uma casa pobre, as pessoas estão vestidas como você vê um pobre vestido, entendeu? Não tem os estereótipos que julga essa coisa super novelística brasileira, né? Não. É, que colocaram a Plim Plim. Imagina. Colocou na nossa cabeça esse imaginário todo. Eu tô aqui pensando numa coisa. Sou cozinheira, né? E a gente aqui tá falando de tudo, mil assuntos aleatórios, bem de brode, a gente tá aqui tomando uma cerveja. Mas essa é a intenção do nosso podcast. Maravilha. E qual que é o prato que te lembra toda a tua época? Qual que é o prato que simbolizou aí a sua... Minha avó era boleira, né? Mas eu não tenho uma significância tão grande quanto boleira. aos doces. Ah, boleira. Tá. É, boleira. Você tem essa coisa do cheirinho de bolo. Sim, sabe aquela coisa antiga? Bolo cru. Eu comia bolo cru. Porque assim, como ela fazia por encomenda, eu nunca tinha a oportunidade de comer o bolo assado. Mas eu amava o bolo cru. E outra coisa que é bem emblemática na minha família é o bode, né? Que é a carne de cabrito do sertão, mais seco, que é uma delícia. E a galinha. E é a galinha
criado em casa, não é esses franguinhos cocó Perfeito. que vocês comem aí, que é até branquinho. Olha, frango não é branco. Deixa eu contar um segredo pra vocês. A cor dele criado normal é outra. Ele fica cor de rosa, sabe? Agora, Cor monte de de carne de paulista. porco. Deixa eu contar outro segredo. Porco não é carregado, não faz mal pra saúde. É melhor do que carne de vaca. Concordo plenamente. Inclusive, sigo uma teoria aí de que o porco é que te dá força. É, Carne eu de gosto porco te muito. dá força. O Pros bode que indígenas, você ele tem falou... muito isso. O bode que você falou em Canudos uma vez eu Gente, comi. é muito bom. Eu adoro E carne eu de estive no caça. festival de Garanhuns também, o FIG, Festival de Inverno de Garanhuns. Eu já tive algumas vezes. É muito lindo aquele festival. Ali eu pude ter um contato muito legal com muitas influências, porque... Com habitar, né? Do que é música no Nordeste, Isso, né? e tem tudo, né, no festival. E a serigrafia é muito forte também, né? Assim, É muito muita bonito. arte, Se vocês cara, é muito puderem, legal. vão lá conhecer. Todo mundo tem que E é conhecer festival mais. de inverno, Mas não- gente. Não faz frio. É, então, é incrível. Maravilhoso. E não, bom, mas isso aqui a gente, né, é conhecer o Brasil como um todo mesmo, né? Porque são muitos países dentro de um país, assim, Sim. né? E é importante a gente... Eu também demorei muito pra conseguir entender tudo, mas a partir do momento que eu comecei a viajar bastante por causa de trabalho, eu pude e tive oportunidades únicas de visitar lugares únicos que às vezes até mesmo as pessoas que moram lá não visitam. A gente fica até acostumado a quando viaja não ir pros óbvios, né? Nunca eu vou querer ir pro lugar badalado que tá com 1000 estrelas lá. Eu quero ir pra casinha da senhora, do negocinho assim. Que é onde você conhece cultura, né? E que é riqueza, é isso, e cultura é riqueza. Cultura Você conhecer é a riqueza. pessoa, né? Eu falo muito que os protagonistas da alimentação não é o alimento em si, é o cara que produz, que cultiva de uma forma consciente, que chega na mesa de uma família que vai tratar daquilo de uma forma, vai ter uma história, vai ter todo um contexto cultural que ele vai botar naquele alimento e vai transformar, né? Porque a gente sabe, mandioca tem no Brasil inteiro. Cada estado tem um preparo cultural característico, Até um né? nome diferente. Então, assim, a importância, claro que é assim do alimento, a mandioca quanto cultivo consciente, mas é muito mais desses protagonistas que são as pessoas, de como elas fazem isso, não deixar essas memórias falecerem, né? Não podemos. Esse teu caminho é muito legal, Irina. Ai, muito obrigada. Não, é essa coisa de você falar das histórias por trás dos alimentos. Eu acho que essa é uma potência que a cozinha tem, assim. Sim. E seria muito reduzido você apenas fazer a comida. É, o bolo da minha avó era muito bom, todo mundo amava, mas não era o bolo, é porque Era a ela avó. fazia, né? Tipo, a galinha da minha mãe é a melhor do Brasil, eu não consigo nem fazer, porque é ela que faz. Tem toda a história da família, de como trata aquele animal, de como faz aquilo. Então, a gente tem que comer mais memórias, histórias e cultura e esquecer de comer só por comer, né? A gente tem que ir além mesmo. E qual que é a sua visão sobre os animaizinhos mortos durante as Eu alimentações? tava até pensando nisso, porque eu tenho eu tive um alimento. Eu sou especialista em alimentação de restrição, né? Eu adoro cozinhar com todas as adversidades e eu acredito muito num consumo muito maior de vegetais, né? Perfeito. Até porque, assim, é como o meio ambiente te proporciona, né? A pirâmide, ela é totalmente divertida do que a nutrição moderna implica, né? Tipo, mais proteínas e vai caindo carboidratos e quantidade. Eu acho que é o contrário, porque o ecossistema te dá o contrário. O ecossistema te dá mais vegetais e animais bem menos. Quando você diz isso, se você é um homem das cavernas, uma mulher das cavernas, e você tá lá e você precisa caçar, o que é mais fácil? Você Gente, a gente pegar fala o legume, assim, né? A gente fala do que muito você matar o isso, boi. da domesticação, mas as pessoas comiam muito mais vegetais antes. Eu tenho um acolhimento muito grande, eu adoro muito a comunidade vegana e todos esses processos. A maior parte dos meus preparos, das minhas receitas, é sem proteína animal. Mas eu, quanto cozinheira, é uma opinião muito individualizada. Claro, eu respeito todas as demais. Não acredito que a minha revolução seria possível extinguindo isso. Porque eu tinha uma família que tinha fazenda, que cultivava os bichinhos em casa. Eu deixar de comer a galinha é eu matar uma história da minha família que eu torno minha mãe protagonista. Então, eu vou estar matando as memórias da minha família. Então, isso para mim é muito importante. Dizer que eu como muito, grande quantidade, não. Só como um orgânicozinho, o mais natural possível e consumo muito pouco. Mas eu não quero extinguir as memórias
de uma culturais, vida. né? Culturais. Totalmente. Aí é quando alimento e cultura começam Imagina. a caminhar junto. E aí, às vezes, a gente também tem que tomar cuidado porque a gente viu o que aconteceu na Tailândia, de uma imagem, e aí se fala, mas aí lá tem a outra cultura. Então, esse gente viu choque isso é muito muito delicado, né? É tipo... É muito piegas em algumas situações, porque a gente viu a situação do supermercado, que o cachorro foi espancado e morto. E um mês depois a gente viu um negro adolescente sofrendo Sendo morto o mesmo também. processo dentro do supermercado. E o apelo disso em mídia, em sofrimento dos outros, é muito maior pelo bichinho. Eu não tô querendo mensurar a matéria, ou nem comparar. Não é essa a minha intenção, mas eu acho que tem que começar a olhar mais para si, começar a entender mais o que é ser humano, sabe? Porque aí eu acho que todos os nossos conceitos mudam um pouco. Eu dizer para minha avó que ela não poderia comer bichinho, ela criava, ela vivia ali no ecossistema dela super consciente, plantava, colhia, cultivava os bichos, então tinha uma consciência na alimentação e ela morreu super saudável. Então, não vou mudar a receita. Perfeito, perfeito. Mas é um papo complexo, é um papo com... A gente poderia ficar aqui horas, porque tem tantas variáveis, mas acima de tudo é a tolerância pelo próximo, né? Sim, e o respeito ao seu corpo. Porque, assim, tem pessoas que vão comer proteína animal, vão se sentir mal. Que não é digestivo. Você tem que aprender a respeitar eu como o carne seu vermelha, eu me corpinho. sinto mal. Eu também. Eu prefiro comer porco e outras coisas. Mas vai ter o dia que eu vou comer a carne vermelha e vou saber que eu vou me lascar. Mas eu vou já estudar formas de como melhorar aquilo. Depois, já tomar um chazinho, entendeu? Ser minha própria cura. Perfeito. Corpo, entender o nosso corpo. Totalmente. Né? É respeitar o nosso corpo. Eu acho que o primeiro ato de revolução é você olhar para dentro. Vamos consertar as feridinhas que estão no meu corpo, né? As minhas impressões, tirar meus preconceitos, minhas barreiras e a partir daí começar a olhar para fora. Porque a gente tem uma sociedade toda cagada mental hoje em dia, né? Com várias coisas e a gente não tá olhando para si, a gente só aponta dedinhos, né? É o que a gente mais vê isso. Se fosse exatamente ao contrário, teríamos uma sociedade Aquela melhor. frase piegas, antiga, medíocre, porque é tão popular e ninguém a faz, que é tipo assim, cuide de você, que o mundo vai se resolver. Gente, é isso. É isso aí, né? Antes, a última tatuagem qual foi? Foi a do pescoço. É uma xanana, é uma punk nativa do bioma Caatinga. Uma punk? Punk é planta alimentícia não convencional. É tipo tudo que se pode comer, que tá no mato, tá na rua, e você não sabe que é um alimento. E essa xanana é uma punk, o nome é bem emblemático, porque lembra xota, vagina, e é bem isso. E eu falo que ela é resistência feminina do Nordeste, porque ela resiste à seca. Ela é a única flor que fica lá, na hiperseca. Ela é a única coisa que está dando luz e brilho para tudo aquilo que está morto. E ela virou minha logo e eu tatuei ela. E também ela tem estudos fortíssimos, assim, de aliviação de sintomas para quem faz químio e radioterapia. Você não sente os enjoos, né? O corpo em desnutrição, ela dá um fortalecimento disso. Então, fazer chazinho é uma cura maravilhosa. Ainda é um alimento de cura, eu acho que diz sobre mim. Eu tatuei no pescoço. E aí você come ela ou você prepara chá? Você pode comer, ela é comestível, mas você também pode fazer infusão, né? A infusão, ela é absorvida mais rapidamente, né? Então, para cura, você pode utilizar ela. Tipo, bebi demais, eu tô com o estômago desarranjado, você faz um chazinho de xanana. Tem coisa melhor? Não, maravilhoso. Tem coisa mais acolhedora. Não tem. Irina, e me fala uma coisa. Vida fora da Terra. Todas, muitas. Né? Venham. Várias, quero. Me fala um pouquinho sobre sua... espiritualidade, vamos dizer assim, né? Gente, eu sou bruxona. Eu fui para um casamento esses dias, aí tava todo mundo na missa lá fazendo todos os símbolos, com muito respeito, mas assim, essas pessoas queimaram minhas ancestrais e não dá. Eu acho que a igreja, eu acredito muito no poder da fé e... Legal. Se o catolicismo protestante vai te provocar uma revolução porque te traz fé, é muito valioso. Eu respeito muito o poder da fé porque eu tenho bastante. Mas eu também acredito que a religião, ela distancia a mulher
ou coloca a mulher em posições sociais que são muito tristes, que hoje em dia não são mais cabíveis, né? Ainda bem que a gente vê um Papa que vem modernizando isso, né? Que eu acho importantíssimo, até porque eu acho que deve ter sido um desejo da Igreja para aproximar as pessoas disso, né? A gente não pode mais... Enfim, né? Aquelas coisas machistas que é do século passado. E se você faz, coleguinha, reflita, porque você está pagando um mico. É muito feio. Boa. Aí, eu sempre estudei espiritualidade como autoconhecimento, autocura, entender meu corpo. E eu lembro que na adolescência eu comecei com lances de Wicca, essas coisas de bruxaria. Depois eu fui estudar física quântica, aí você vai evoluindo, né? Aí você vai descobrindo neurolinguística, o poder da sua mente, o quanto sua mente é transformadora. Isso não quer dizer que eu tenho todas essas ferramentas e eu não vou pegar uma depressão e ficar cagada de vez em quando. Boa. Mas quando eu tiver cagada, é porque eu sei, porque eu tô sendo procrastinadora comigo, porque eu sei minha cura. Então, a espiritualidade veio como uma força transformadora e hoje em dia eu cultivo muito o sagrado feminino, né? É o poder das mulheres que foi escondido a vida inteira. A gente tem coisas como a Rosa Cruz, que é um centro lindo de cultivo, assim, as entidades mais femininas, assim como teve a maçonaria para os homens, né? A gente tem outras femininas que ninguém fala tanto. Tipo quais, assim? Rosa Cruz é uma coisa que, sim... São lugares de encontro, são lugares de convergência. Eu falo muito que é grupo de estudos, perfeito, porque é o que eu me sinto lá. Perfeito. Mas eu tenho relação com várias outras coisas, assim, eu valorizo e gosto muito da cultura candomblé, né, a cultura afro, eu adoro um batuque, tem um chamado disso, minha mãe é manjá. Então, assim, eu sou um coquetel de frutas, eu gosto de pegar tudo e transformar num monte Mas só. Em um extraterrestre você acreditaria? Em um eu ET, acredito, em uma mas não desse jeito que os espaçonave? filmes falam, né? Eu acredito, tenho Mas certeza tá num que lugar mais existe. energético, então, Sim, isso. até porque eu acredito em outras dimensões, não só acredito como não me achem que eu sou louca. Eu vejo coisas, assim, desde muito nova e eu consigo me conectar com outras dimensões. Aliás, eu adoro essas experiências, né? O que a meditação te traz, da evolução, de conseguir se desmembrar, de conseguir estar em estados de paz no meio da guerra. É muito importante a gente ter domínio disso, porque senão a gente vai surtar, né? Vai mesmo, a gente vê aí como tá tudo bem difícil mesmo, como as pessoas estão tão tristes, estão com depressão, estão cometendo umas cagadas alucinantes. Como a gente também, a gente sabe como que é, e a gente fala aqui também para que as pessoas também que estejam ouvindo a gente, difícil, duro para todo mundo, sofre, olha, chora, se acha ruim, mas depois se acha bom e tenta superar. Eu acho que essa é a grande busca. Né? Eu passei por um processo depressivo, começou em outubro, e eu até hoje venho mostrando dentro das minhas redes esse processo de ressignificação e transformação. E eu não tinha dimensão o quanto de pessoas vivem no mesmo estado. Em especial mulheres, porque a gente sente as dores de mulheres, né? É uma coisa muito comparada. Como eu acredito que do homem também. E também mas muitas mulheres também têm em você Maria, uma pessoa que seguem, querem ouvir, querem saber. Eu fico muito feliz que eu consegui dar um passo além do estágio de ser apenas uma cozinheira que faz receitas. Com certeza. E hoje em dia eu sou uma voz. Mas a gente fica na dimensão do que é isso, né? É uma cobrança muito grande do que eu vou comunicar, né? Com muita cautela e dedos. Mas é bom, porque se provoca a revolução das pessoas. Quando eu ando na rua, as mulheres que me abraçam, assim, é aquele acolhedor, sabe? Você mudou a minha vida. Eu já tive casos de mulheres que eram espancadas e que disse que de me acompanhar teve coragem de denunciar o marido. Agora, assim... Como eu parar esse trabalho... Você mostra muita força, né? Agora, é sempre difícil você, né? Nem sempre aquela pessoa que mostra muita força, ela também tá 100% Ninguém toda hora. Ninguém é 100% forte, né? Não existe isso. Todos somos fortes, mas às vezes a gente passa por situações de fraqueza, né? Somos humanos. Perfeito. A gente erra, a gente comete equívocos, a gente cai, tropeça, levanta, sobe, desce. Se a vida fosse muito equilíbrio, não teria nem para que ser vivido, né? Eu acredito que tem vários ETzinhos aqui, vivendo como aqui do nosso lado. Aí você tá falando com uma. Claro, você lógico. Sabe. Só te falar um negócio. Te contar um negócio. Irina, obrigado. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Anota. Anota. Tem um futuro para isso?
Ou se tem, você não traz nada. Não, a gente precisa criar um nome logo e aí você já começar a fazer. Eita, não, por favor, minha nossa. Porque o mais importante do podcast, eu acho que é você ter tema, você ter um tema, né? No meu caso, ele é um pouco mais abrangente porque o tema converge com a pessoa que está aqui na minha Mas frente. eu também não faria igual, porque eu sou curiosa, eu vou querer saber de tudo, conhecer tudo, ler tudo, Total. então é um... Agora, tudo caminha, tudo converge para esse tema que eu acho que é que foi o nosso tema central hoje, que é a revolução, né? A cozinha como revolução, a revolução a partir da cozinha. E uma outra que é, talvez, lugar de mulher é na cozinha, sim. Eu né? quero dizer, e mulheres escutem, é uma revolução você fazer seu próprio alimento, você conhecer sua cura e você se conectar com ela. Então, desperte esse sagrado que vive em você. Se ame. Sagrado feminino. Sagrado feminino. Boa. Maravilhoso. E eu quero agradecer, Solari, pela oportunidade, por me chamar. Eu acho muito importante a gente enaltecer a voz, porque ela está sendo censurada. Boa. E então o podcast vem em uma ótima hora. Pessoal, obrigado a todos que ficaram aqui até agora. Irina, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Até até a mais. próxima. Tchau.